Olá, eu sou Denis Silva e você está no canal Ser Saudável Agora. Como ter saúde? Como ter uma alimentação saudável? O que é uma alimentação saudável? Se você prestar atenção na realidade, o número de doenças aumenta a cada dia e o número de doentes também. Então, para isso, vamos dar uma analisada um pouco na história. Se você pudesse perguntar à teoria da evolução quais foram os alimentos que manteve o ser humano durante os bilhões de anos, assim como a teoria nos passa, ela provavelmente ia responder que foi os frutos silvestres, as raízes, as castanhas, as oleaginosas, as sementes silvestres e a caça e a pesca. Isso são a alimentação básica que manteve o ser humano durante a evolução e se tornar essa máquina que é nos dias de hoje e se diferenciar dos demais seres vivos. Só que a alimentação atual agora mudou e isso complicou tudo, porque a alimentação atual ela é ultraprocessada, ela tem substâncias que não pertencem ao corpo, inflama o corpo e destrói todo o sistema imunológico do corpo. A doença do século se chama inflamação. Não interessa o nome da doença que você vem me falar, mas primeiro para ela surgir começa um processo de inflamação. E isso também foi depois da era da agricultura, hoje com o desenvolvimento do agronegócio, surgiu os grãos farináceos. Isso predomina hoje na alimentação. E isso a gente sabe das complicações. Aumentou o número de obesos, diabéticos, pessoas com câncer, porque esses alimentos têm o processo de transgenicidade, eles vêm com alterações genéticas que perturba todo o funcionamento do corpo. E surgiu também para os diabéticos alimentos processados integrais, que são outro problema, que não resolve, mas antes ele complica, porque todo integral, no fundo do fundo, ele vai virar glicose, e por isso que não se consegue reverter. Até o momento que a pessoa muda isso, aí sim tudo se resolve. E as crianças hoje vêm com paladar ativado para os grãos, para os doces, o açúcar e os carboidratos em gerais. Isso também é um problema nas futuras gerações. Mas o que tem que fazer para ter uma alimentação saudável? Primeiro você tem que ingerir os alimentos baseados lá nos nossos antepassados. Comer as frutas que são ricas em vitaminas e minerais. São várias coisas, a gente não vai entrar em detalhe em cada, mas a gente vai fazer um resumo para que você tenha ideia do que é uma alimentação saudável e você possa ter saúde por toda a vida. Então as frutas, que são ricas em vitaminas, que têm fibra, o mal do século é a falta de fibra nos alimentos, porque os alimentos industrializados, no gerais, os farináceos, eles não têm fibra. E isso atrapalha o funcionamento do intestino. Tem pessoas que passam mais de uma semana para ir ao banheiro. Isso você não tem ideia o quão perigoso isso é. Então você tem que ingerir também as verduras. As verduras hoje estão saindo fora do paladar humano. Você vai no restaurante, sempre sobra as verduras. Enquanto as outras coisas, como feijão, arroz, macarrão, sempre está sendo colocado novos naquele mesmo compartimento, porque as pessoas comem mais. Então, as verduras, que é rica em fonte de vitaminas e minerais, ajuda com enzimas digestivas para o melhoramento do sistema digestivo gastrointestinais. Então, você tem que ingerir as verduras, os legumes, que são importantíssimos também, rico em fibra, que traz um melhoramento das funções biológicas do corpo. Você também tem que ingerir as raízes, os tubérculos, as féculas, né, que também é conhecido, que também tem uma importância maravilhosa no bom funcionamento do corpo. Ingerir ela seja no café, no almoço, no jantar, em lanche e etc. São várias formas de utilizar as raízes. Pode fazer farinhas com ela, com algumas, etc. São várias. As carnes, você pode até ingerir, mas com moderação, porque as carnes, ela hoje também é muito processada. Então você tem que procurar as carnes de sua criação ou de criações de produtores próximos
e não abusar muito, tem que usar com moderação. Em alguns casos, você tem que evitar, por exemplo, no tratamento de câncer, doenças crônicas generalizadas, tem que evitar as carnes. E parece que nós, seres humanos, não fomos projetados para comer carne, então tem que saber comer, não abusar muito. Esse é o segredo também. E você também tem que trocar o seu sal. O sal é vida. Agora o sal refinado, aquele pozinho branco, onde só foi deixado o cloro e o sódio, aquele sim é um veneno. Mas a natureza, ela fez um sal extremamente nutritivo para todas as células. E o sal ele tem mais de 80 minerais, nutritivo ao corpo, benéfico. Muitos dele, como o sal rosa, ele é alcalino, traz benefício maravilhoso. Outra coisa que você tem que mudar é a sua gordura, o seu óleo de preparo. Você tem que mudar para óleo de coco ou a banha suína, que a banha suína são as gorduras que mais se utilizou na história da humanidade. Não existia óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, era banha suína. E isso não existia relatos, não existia relatos de infarto. Hoje existe uma relação que o aumento de infartos, porque a doença cardíaca é a assassina número 1 no mundo, é a doença que mais mata, ela tem uma relação com depois que inseriram os óleos vegetais hidrogenados no mercado. A Anvisa ela tem uma regulamentação de uso diário para gordura hidrogenada. Só que a população não dá muito bola e utiliza da forma que quer e tem suas complicações. E para você fazer os preparos em casa, as receitas, você procura os ingredientes mais saudáveis possível para utilizar como gordura. Você pode utilizar o óleo de coco, como farinha, você pode utilizar farinha de amêndoa, farinha de linhaça, farinha de coco, farinha de arroz e farinha que não seja de glúten. Você tem que utilizar as farinhas que não dá impacto inflamatório e nem impacto glicêmico no seu corpo. Então existem várias opções de fazer receitas, até sorvetes, fazer tortas, bolos com os ingredientes mais saudáveis possível. Então esse é um manual básico para que você tenha ideia que é possível sim ter uma alimentação saudável, nutritiva, onde beneficia seu corpo em todos os aspectos e você passa a ter saúde por toda a vida. Então se você achou interessante esse material, você divulga para mais pessoas para que possamos propagar o conhecimento que liberta as pessoas. Então esse é o recado que nós queremos deixar aqui hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.